Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Tati. Tudo bem por aí? Tudo. Então tá Tudo bom. bem aqui também, graças a Deus. Que bom. Fresquinho, né? Adoro esse tempinho. Aqui não tá não, viu? Só se foi aí. Olha, onde vocês Aqui estão? também tá, não? Maria Fernanda, você não é aqui de Anápolis, não? Não, Onde você tá? eu tô na minha cidade, em Itapaci, fica pro norte de Goiás. Ah, então aí tá quente, não tá chovendo, não. Tá muito quente aqui, até que chega a chuva. A Rayane, eu sei que tá lá no norte, lá tá quente, mas eu pensei que você era daqui de Anápolis, Maria Fernanda. Só não. Então tá Tô aqui tem curtindo, 7 meses já. tá curtindo sua casinha, Tô mamãe. na minha casinha, mamãe. Bom demais. Esse povo tudo vai dar trabalho para desmamar quando voltar o presencial. Vai, viu? Ó a sombrinha aqui do meu lado. Quem? Meu irmão. Não Ah, desgruda nem um minuto. mas gente, tá assistindo aula? Né? Aqui 24 horas por dia. Ele tá aqui só a sombrinha do lado. Quantos anos ele tem? 12. Mas, gente, sombrinha grande. É, desse jeito, né? Aí. Eu pensei que era menininho, pequenininho, quando você falou sombrinha. Não, é grande já, mas não desgruda, não. Bom demais, tem que aproveitar. Tem. Depois, quando maninha vier pra cá, como é que vai ficar sombrinha, né? Aí sofre os dois. Só vocês dois, Maria Fernanda? É, só nós dois. Que diferençona. É, a diferencinha grande. A mãe queria outro, não, eu que insisti. Foi. Foi. Então você deve ter ajudado até a cuidar dele pequenininho, né? Nossa, demais. Eu que cuidava mais, que minha mãe e meu pai tudo trabalham, né? É quase E mãe. aí, a vida inteira, eu que cuido. Aí ele não desgruda de jeito nenhum. Quero ver quando arrumar namorada. O ciúme que Nossa Maria Fernanda senhora, vai eu ter. morro. Aí, vai ser difícil conquistar a Ele cunhada, né? A sogra não, gente. vai. Meu Deus, tá entrando alguém aqui que o nome é Windows. Quem será? Tá com moral, viu, Tati? Porque na outra aula hoje só tinha eu e a Edilane. Misericórdia, foi o fim do mundo. Meu Deus do céu. Como assim, gente? Não faz isso como os outros professores, não. Quem que é o Windows? Nomeia aí seu trem, tá com o nome do computador, do celular, sei lá. Não gosto de não saber com quem que eu tô falando, não. Quem é o Windows? Eu troquei, tipo, o meu computador. Ela tá rindo, mas eu não sei quem é, não. É a Madalena. Ah, oi, Madalena. Tá bom, bom dia. Agora eu sei quem é. Vou trocar aqui o nome. Ô, Josué. Bom dia, Tati, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Bom, tranquilo, igual o pai de moça feia. Nossa, gostei. Entendeu, não? Eu chego, eu buguei aqui. Não, agora eu entendi, mas eu demorei um pouquinho. Ah, nem, José, onde você arrumou essa? Que horror. Ah, eu adoro essas coisas. Tranquilo, igual pai de moça feia. Eu fiquei aqui pensando, né? Porque aí fica tranquilo, né? Porque não dá trabalho nenhum. Entendi. Exatamente. Maria Fernanda, deixa eu te dar um exemplo. Um exemplo não, um conselho. Eu não tenho ciúme dos meus filhos, então não adianta, tá? Ter ciúme do seu irmãozinho. Mais cedo ou mais tarde ele vai bater asas e voar. E você entrega para Deus. Mesmo assim, eu tenho que desapegar um pouquinho. Não adianta não. Eu não tenho ciúme nenhum. Minha mãe fala que eu sou desnaturadíssima. Porque eu não tenho ciúme de namorado, eu não tenho ciúme de vó ficar com os meninos, eu não tenho ciúme, não. Eu não sei o que acontece, não. Eu tenho. E ele também tem, então é nós dois que tem que desapegar um pouquinho. Nossa, peraí, deixa eu arrumar a minha frase.
Eu falei que eu não tenho ciúme de namorada. Eu não tenho ciúme da namorada dos meus filhos. Ai, ai. Nada contra quem tem namorada, mas eu não tenho. Eu não vou dar motivo para ficar falando. Bom, já tem 11 aqui comigo. Eu acho que dá para a gente começar, né? Achei tão legal o Josué ter arrumado para a gente o livro em PDF, porque agora eu vou compartilhar o livro. Não precisa de eu ficar procurando um texto que encaixa mais ou menos na matéria para poder compartilhar a tela. Dá para compartilhar a tela do livro, né? Só que eu percebi uma coisa. Não sei se vocês leram o pré-aula, né? Fizeram a leitura do texto que eu pedi. As páginas que eu marquei do livro físico, que é o capítulo 2, o meu capítulo 2 começa na página 50. Quando eu fui abrir o PDF, ele começa 46, tem uma diferençazinha de paginação, tá? Então, eu vou ter que ficar olhando nos dois agora. Vocês me perdoem, essas páginas que foram hoje, talvez foram as páginas erradas, porque eu não tinha percebido isso ainda, ok? Então, eu estava lendo no livro físico. Quando eu fui abrir o livro aqui no computador digital para compartilhar com vocês, que eu percebi essa questão. Vocês estão olhando para baixo porque vocês estão olhando o texto? Vocês não olharam o texto hoje ainda? Eu não olhei, foi para baixo. Não, você não olhou para baixo não, mas as meninas estavam tudo olhando para baixo. Tá rezando. Todo mundo orando. Resolvendo peteco. Tava no WhatsApp, entendi. Tava no WhatsApp. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na live do Theo. Peraí. Theo? Entrou na live? O grupo das mães doidinho aqui, porque disse que o link estava errado. Peraí, gente, só um minutinho. Deu certo? Não sei o que eu vou fazer para ela. Não, ela é esperta, eu já tinha entrado em todos os links que existiam, já tinha achado a professora já. A professora nem explicou o que é para fazer, então senta lá que ela vai explicar. Igual eu aqui, vou fazer os meus alunos sentar e quietar aqui também. Bom, gente, eu sei que o capítulo que a gente vai falar sobre ele hoje é o capítulo lá do início do livro, mas eu estou seguindo um plano de ensino que eu conversei com a professora Margarete, porque ela já deu essa disciplina antes. Então, esse vai e vem não é necessariamente um problema. A gente ter lido um capítulo lá na frente, agora ler o capítulo 2, porque esse livro não é um estudo cronológico, tá? Como, por exemplo, o do Papalha, que eu uso no desenvolvimento. Ele é um livro de temas. Então, alguns autores, cada autor põe na ordem que achar mais interessante. Então, não tem problema a gente, no meio do semestre, falar de um capítulo do início do livro. Eu acho esquisito, mas por isso que eu estou justificando, nem sei se precisava, mas então tá. Capítulo 2, nós vamos conversar hoje sobre self, sobre autoconhecimento, sobre composição desse self, né? E fazendo a leitura do livro, eu me deparei com uma pergunta muito interessante, que a gente geralmente faz essa pergunta numa redação, quando vai aplicar um teste de orientação vocacional, por exemplo, orientação profissional. A pergunta é, não sei se vocês leram o texto, não sei se vocês pensaram nessa pergunta. Se não, pensa agora. Só pensa um pouquinho, porque aí a gente vai discutir sobre a resposta que vocês dão é baseada em quê, né? A pergunta é, quem sou eu? Não eu, você. Quando você faz essa pergunta para si mesmo, quem sou eu? Como que você elabora essa resposta
Que elementos você utiliza para compor essa resposta? São construções sociais? É a sua identidade? É o seu nome? É de quem que você é filho? Mais ou menos, alguém pode me dizer quais foram as suas respostas? Não precisa ser muito íntimo, não. Tati, eu acho que é o conjunto das coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa diferente em cada situação. Ok, então, Entende? É o entendo. ambiente que determina quem eu sou, é o que eu acredito, né? Ok. Tati, Oi, Alice. eu costumo falar mais assim, tipo, a faculdade que eu faço, os aspectos mais marcantes da minha personalidade, sabe? Entendi. Mais alguém? Eu pensei também em, sempre que eu falo sobre isso, eu falo algumas atividades que eu faço, sabe? Tipo, eu gosto de escrever, eu escrevo poesias, eu toco ukulele, meus pais são músicos, então tem um pouco de relação com a música, essas coisas assim. Interessante. Legal. Eu não sabia, tá vendo? Quer ver eu matar alguém do coração? Lucas, o que você respondeu? Não respondi, não sei quem sou. Imagina, lógico que você sabe. Eu não respondi nada. Você ainda tá Então, ainda... dormindo? Não, ainda estou refletindo quem sou eu. O meu Nossa, self aqui, o meu eu profundo, é porque é muitas coisas para se pensar, Tati. tá bom. Vou pensar aqui, Rayane, agora eu falo. tá bom. Rayane, o que você pensou? Tati, eu fui mais pelo lado que o Josué falou. Depende de onde eu estou, o ambiente que eu estou inserido. O Às vezes seu, eu sou, às vezes na igreja eu sou de um jeito, na faculdade eu sou em outro, em casa eu sou em outro. mas você entende que isso não significa ser múltipla personalidade. Você é você. Sim. Então, se Uhum. fosse para responder quem é você no sentido geral, mesmo tendo comportamentos diferentes em ambientes diferentes, você e o Josué, vocês têm uma essência. Quem é você nessa essência? É esse sou eu aí que eu gostaria que vocês pensassem. Como disse o Lucas, realmente é profundo, não é assim tão simples. Talvez a Rayane que está aí longe da gente aqui é diferente da Rayane de quando está aqui também, né? A Maria Fernanda também, que mora fora. A pessoa que está aqui, ela tem que ser responsável pela própria rotina do dia a dia, né? Quando está aí na casa da mamãe, a mamãe faz papá, né? Não, você que faz, Maria Fernanda. Como assim? Ela vai trabalhar? Ah, tá, entendi. Mas é diferente, não é? A rotina é diferente. Ok. Bom, para a gente chegar lá nessa pergunta do quem sou eu, o livro começa falando de uma frase muito profunda. Existem três coisas extremamente duras: aço, diamante e conhecer a si mesmo. Essa frase é forte, não é? É duro conhecer a si mesmo, não é tão simples assim. E é tão interessante que a nossa vida, o nosso self, é como alguns de vocês citaram, ele é influenciado, sem dúvida alguma, pelo meio onde a gente está, pelo ambiente onde a gente está convivendo. Tanto é que a gente se preocupa. Oi, Maria Fernanda. Essa questão de quem sou eu e do ambiente que a gente está, eu até comentava muito com os meninos assim que eu mudei para Anápolis, sabe? Porque, tipo assim, aqui em Itapaci, na minha cidade, é cidade pequena, eu estudei na mesma escola a vida inteira, minha mãe trabalha na escola que eu estudava e tal. Todo mundo conhece a minha família, porque é família tradicional daqui, minha família inteira daqui. Todo mundo me conhece pela família e tal, na escola, todo mundo conhecia.
eu tomava frente dos projetos da escola, as coordenadoras iam atrás de mim para me fazer as coisas e tal. E é assim, essa coisa, todo mundo conhece e tal. Aí você chega em Anápolis, eu não conheço ninguém, eu sou só mais Oh, meu Deus! uma. E Isso. aí, tipo assim, é tudo diferente, porque aí você não conhece ninguém, você não tem aquele negócio da referência da família, não sei o quê, de conhecer. Então, tipo assim, você é mais uma e pronto, acabou. E se Amiga, sente você não é mais Fica em uma seu pra canto gente, assim, pronto. tá? Ó, Ana Luísa falando para você, Maria Fernanda. Fala de Você novo. não é só mais uma pra gente, tá bom? Eu sei, amiga. Graças a vocês são demais. Nossa, gente, hoje Mas é tá diferente, gente. cheio É de muito corações diferente. explodindo aqui. Maria Fernanda, isso com certeza influencia no aspecto da sua sensação de segurança, de proteção e de autoestima, Uhum. né? Muito. É tipo assim, igual essa questão assim, aqui em Tapaci, tipo assim, eu ia pros lugares, saía de casa, não tinha nesse negócio de preocupar com quem que eu vou embora e tal. Minha mãe me busca, eu tenho uma amiga aqui, uma amiga ali. Aí em Anápolis eu já fiquei assim, eu vou ficar quietinha no meu canto, que eu não conheço o povo ainda. E é desse Entendi. jeito, muda bastante. As referências mudam, então a influência na nossa vida, né? E a influência é tão forte, como eu estava falando, que a gente vai chegar lá na autoestima. Tem um exemplo no livro que fala assim: vamos supor que você acorda de manhã e seu cabelo está meio espetado, tá fora do lugar. E aí tá muito tarde para você molhar, tomar banho, lavar esse cabelo, então você tem que dar um jeito de sair com esse cabelo. Ou põe um boné, no caso se for um menino, ou põe uma tiara, se for uma menina, ou um laço de fita, ou amarra um rabo para cima do cabelo assim, sei lá, a gente dá um jeito, mas a gente passa e vai para a aula. Mas aí pode ser que você passe a manhã inteira, período que você está em sala de aula, pensando que seu cabelo tá feio, e para sua surpresa, os seus colegas nem comentam. Ninguém comenta que seu cabelo está estranho, que você está com o cabelo espetado diferente. Às vezes as pessoas começam a rir no cantinho, a gente pensa assim, tá rindo do meu cabelo. Aposto que é por causa do meu cabelo que tá rindo, porque meu cabelo hoje tá ridículo. Então a gente é tão preocupada com a nossa aparência, com a imagem que a gente passa para o outro, e o nome disso é efeito holofote. Efeito holofote é quando é porque a gente superestima o quanto as outras pessoas estão reparando na nossa aparência e no nosso comportamento. E isso é um pensamento nosso. O mundo não gira ao nosso redor, mas todo mundo pensa isso. A gente acha que está todo mundo olhando para o sapato que sujou, ou para a roupa que rasgou um pedacinho, e você não viu e saiu de casa daquele jeito. Aí quando você percebe, ah, meu Deus do céu, todo mundo vai ver isso. E ninguém repara, ninguém repara. Tanto é que, às vezes, a gente nem tinha percebido, a pessoa fala assim, nossa, sujei minha roupa aqui a hora que eu fui descer do ônibus. Aí você fala, nossa, nem tinha visto. Se você não fala, eu nem ia reparar. Por quê? Porque a gente acha que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos sentindo, os outros também estão vendo. Isso é um pouco, inclusive, imaturo da nossa parte, um pouco egocêntrico da nossa parte. Mas todos nós temos essa sensação em algum momento da vida, uns mais, outros menos. E o nome desse processo dentro da psicologia social é efeito holofote. Vamos ler aqui o que é que significa. É a crença de que os outros estão prestando atenção na nossa aparência e no nosso comportamento, mais do que realmente estão. Às vezes ninguém está prestando atenção e a gente acha que está. Além disso, além do efeito holofote, quando a gente está não só com a roupa esquisita ou com o cabelo feio, a gente acha que as pessoas vão perceber a respeito das nossas emoções. Por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, um seminário, e você está extremamente nervoso. Você acha que todo mundo está percebendo que você está nervoso. O seu papel treme um pouquinho na sua mão e você acha que todo mundo vai ver que você está nervoso porque o papel tremeu. E, na verdade,
Ninguém está prestando atenção nisso. As pessoas estão prestando atenção no que você está falando, no que você está apresentando. Essa sensação de que os outros estão percebendo a nossa emoção, o nome desse conceito é ilusão de transparência. É uma ilusão de que aquilo que a gente sente, que são as nossas emoções, que estão escondidas, nós não verbalizamos aquela emoção e a gente acha que ela pode ser facilmente identificada pelo outro. Então, quando a pessoa fica vermelha de raiva, quando a pessoa treme muito de nervosismo para apresentar um seminário, dá realmente para a gente perceber. Existem algumas características que realmente dá para a gente perceber, mas outras não. E às vezes, quem nunca? Nossa, eu estava tão chateada hoje, a minha amiga nem perguntou para mim por que eu estava chateada, ela nem se importou comigo. Não, ela nem percebeu que você estava chateada. Nós não temos que deixar o outro adivinhar o que a gente está sentindo. Se você quer colo, se você quer conforto, se você quer suporte emocional, peça. Nós não temos que deixar o outro adivinhar o que a gente necessita. Se a gente quer que o outro preste atenção, a gente tem que verbalizar. Então, esses dois conceitos, eles têm mais ou menos o mesmo sentido, só que o efeito holofote é uma sensação mais externa e a ilusão de transparência é uma sensação mais interna, uma sensação das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Os dois acontecem com frequência. E o livro traz essas explicações de que a gente tem essas sensações porque a gente superestima o nosso self. Nós achamos que somos mais importantes do que realmente somos. Não estou querendo abalar a autoestima de ninguém. Cada um de nós tem a sua importância, tem o seu valor. Ana Luísa acabou de falar isso para Maria Fernanda, isso já está dito. Cada um de nós tem a sua importância, tem o seu valor na vida, no coletivo, no grupo, na família, em diversos grupos que a gente participa. Só que nós muitas vezes superestimamos esse valor no sentido de aquele grupo existe por minha causa, sabe? E nesse sentido não é saudável, porque nós temos que ter também a nossa individualidade. Nós temos que perceber que nós somos indivíduos, temos sentimentos diferentes e que não necessariamente o nosso sentimento é coletivo, né? Porque eu sinto que vai afetar o restante, né? Vou compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre uma tabelinha. Deixa eu compartilhar aqui embaixo. Quero, se eu fiz café. Oi, Josué. Eu assisti um documentário há um tempo sobre o minimalismo. Tem na Netflix, inclusive. E aí ele fala sobre um experimento que um cara fez, que foi assim, o cara tinha 10 peças de roupa, incluindo camisa e calça, né? E aí ele foi trabalhar com essas 10 peças de roupa durante um ano. E aí no final do ano, ele passou um questionário na empresa lá, perguntando se as pessoas tinham reparado que ele só tinha 10 peças de roupa. E ninguém da empresa falou que reparou no que ele estava vestindo durante um ano. Pessoas que viam o cara todos os dias, um ano de trabalho. A galera falou assim, olha, eu lembro que você tinha eu lembro que ele tinha as roupas, né? Mas eu não lembro que eram só essas 10. Para mim era muito mais, as pessoas falavam, né? E aí que comprova um pouco do que você falou, né? Das pessoas acharem que tá todo mundo o tempo todo reparando na gente. Efeito holofote, o nome dessa é uma experiência que com certeza tá exemplificando o efeito holofote. Eu não sei se é uma coisa só de mulher, arrisco a dizer que sim, mas mulher tem uma coisa de comprar roupa porque acha que está repetindo demais aquela roupa.
Ah, Não sei. a gente que fica na frente da sala de aula, então, professora, eu fico preocupada. Nossa, o que vão pensar? Vão pensar que eu só tenho essa roupa que é repetida. E talvez ninguém nem reparou a cor da roupa, muito menos o modelo, se estou na moda, se não estou. Então, assim, é o efeito holofote, da gente imaginar que é tão importante assim para o outro, que e eu acredito que isso revela um pouco de sentimento de insegurança, porque se eu preciso da aprovação do outro, significa que eu estou insegura em algum momento com a minha aparência ou com a minha atitude, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido também. O que eu quero mostrar, deixa eu descer aqui a página. Ai, Jesus, esse trem desce muito depressa. O livro é grande, então o negocinho anda depressa demais. Tem que só clicarzinho assim. Aqui. A outra. É mais pra cima um pouquinho. Esse. Aqui, ó. O efeito holofote. Tati, Oi. só aumenta um pouquinho a letra, por favor. É mesmo. Melhorou? Bastante, né, Ana? Até para mim. Eu estava quase encostando o nariz na tela. O efeito holofote e a ilusão de transparência são apenas dois dos muitos exemplos que a gente tem de interação entre o nosso self e o mundo social. Vamos ver mais alguns exemplos de como que o mundo afeta a nossa composição como pessoa, como ser. O ambiente social, por exemplo, afeta a nossa autoconsciência. Quando a gente está num grupo que você é de um gênero diferente ou de uma nacionalidade diferente, você pode reparar que parece que os outros estão reagindo a você de uma maneira diferente. E talvez ninguém está nem prestando atenção, está todo mundo ali, todo mundo é humano, todo mundo é gente, e não tem ninguém prestando atenção, mas como você se sente diferente, você tem essa sensação de que as pessoas estão reparando e reagindo à sua diferença. O exemplo que está aqui é de um norte-americano branco que se sentia diferente por ser branco, estando morando no Nepal. E uma amiga dele, afro-americana, contou para ele que ela também se sentia diferente como americana enquanto morou na África. Não tem jeito de eu não perguntar, de eu não incomodar a Madalena. Madalena, você já sentiu isso? Ela está aqui ainda? Eu não estou vendo todas as janelinhas. Professora. Oi. Você já sentiu em alguma circunstância da sua vida, da sua convivência social, que as pessoas estavam reparando em você por você ser de uma etnia diferente? Eu acho que sim, várias vezes na faculdade. É a primeira vez que eu cheguei aqui. Hoje você não Parecia... sente mais? Não, às vezes. Tá vendo, gente? Quanto... O que esse conceito aqui diz? Que o ambiente social afeta a nossa autoconsciência. Talvez ninguém estivesse, de fato, olhando ou reparando e pensando que tinha diferença entre você, Madalena, e as outras pessoas. Tanto é que hoje em dia, como você já se sente parte do grupo, parte da sala de aula, você já foi acolhida pelos colegas, você já tem intimidade com algumas pessoas, hoje você não sente isso tanto mais, não é verdade? Não, mas ontem ainda senti, tipo, eu saí, parecia que todo mundo tava olhando para mim, eu fiquei, meu Deus. É essa sensação, exatamente essa explicação aqui, o efeito holofote. Você achar que está chamando atenção porque você tem uma nacionalidade diferente. Outra explicação, outro exemplo entre a interação do nosso self com o mundo social é quando o seu interesse próprio tinge o nosso juízo social. Quando, por exemplo, as coisas na nossa vida estão indo muito bem, então a gente
pode se identificar como uma pessoa mais responsável. Quando surge um problema num relacionamento, a gente geralmente coloca mais responsabilidade pelo problema no outro do que em nós mesmos. É aquele famoso briga do Adão com a Eva, né? A culpa é sempre do outro, a culpa nunca é minha. Sempre o outro que é culpado. Adão culpou a Eva culpou a serpente e todo mundo foi castigado. Não teve jeito de fugir. Porque, na verdade, todo mundo tem a sua parcela de culpa, de responsabilidade dentro de um relacionamento. Mas a gente costuma colocar a responsabilidade do problema no outro. Outro exemplo é quando a preocupação consigo mesma motiva o nosso comportamento social. Por exemplo, um político experiente, ele pode monitorar o comportamento e a expectativa dos outros e se adaptar nesse comportamento. Para se sentir parte do grupo, para mostrar que ele faz parte daquele grupo. Então, ele está preocupado com o voto, então o que ele faz? Ele talvez muda o seu comportamento para apresentar uma certa afinidade. Ontem, numa aula de publicidade e propaganda, não estávamos falando desse assunto, mas eu me lembrei de um exemplo que deram, né? Nessa época de política, de campanha política, antes das eleições, candidato vai na feira comer pastel com caldo de cana, candidato vai na igreja, anda de ônibus, anda de metrô, né? Ou seja, ele está junto de quem? Junto do povão, junto do eleitor, porque ele precisa daquelas pessoas. Então, é quando o comportamento social muda para se encaixar. E mais, tem alguns momentos, que é o último exemplo que a gente vê aqui, que os nossos relacionamentos sociais ajudam a definir o nosso self. Foi o que vocês falaram de identidades diversas, que é o que a gente chama na psicologia social de papel social. Olha só, o exemplo que está aí é exatamente um exemplo meu, parece que está falando de mim. Ó, eu tenho uma identidade de mãe, eu tenho uma identidade com os meus amigos, eu tenho outra identidade quando eu estou com os professores, e o nosso modo de pensar está relacionado com quem estamos naquele momento. Depende da intimidade que nós temos. Então, quando eu estou em casa, quando eu estou como mãe, eu posso gritar, eu posso brigar, eu posso ficar brava, eu posso ficar nervosa. Quando eu estou com os professores, na sala de professores, eu não posso ter essa mesma atitude, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu estou no meu trabalho, eu tenho que ter uma postura profissional. Então, a nossa identidade, ela tem diversidade no sentido das relações. Então, não significa que eu sou duas caras, que eu sou falsa em um ambiente e em outro não. Não é isso. É porque é o jeito certo de nos relacionarmos com o mundo. Esse trem passa muito depressa. Espera aí. Aí. Quando a gente se relaciona, pessoal, todo relacionamento é uma via de mão dupla. As minhas ideias, os meus sentimentos influenciam os outros, mas ao mesmo tempo os outros ajudam a moldar o nosso self. Há uma troca, eu acho riquíssima a troca. Quando, por exemplo, fala de sala de aula, eu me arrepio, tanta saudade que eu tô da sala de aula. Quando a gente fala de sala de aula e todo mundo fala assim, é muito bom assistir uma aula porque a gente aprende. Vocês não imaginam o quanto é mais, eu acho muito mais gratificante dar a aula, porque a minha troca é 40 pessoas, 50 pessoas. Vocês estão recebendo a minha energia, eu estou recebendo energia de 40, 30, 50 pessoas. Eu saio de uma sala de aula renovada, eu não saio de uma sala de aula cansada. E eu acho isso incrível, porque é uma troca muito interessante.
eu não apenas passo conhecimento, mas eu recebo conhecimento também. Eu cresço à medida que eu me relaciono com outras pessoas. E eu acho isso muito interessante. Uma coisa legal também que está sendo... Fizeram café agora e trouxeram para mim. Olha que gracinha. Nossa, completamente sem açúcar. Delícia. Então... Verdade, eu gosto. Só faltou o cigarrinho, né, Tati? Esse eu passo. Não curto não, Josué. Ah lá, você pode ficar daí, porque eu não tô sentindo o cheiro. Se tivesse perto de mim, eu também não ia deixar, não. Ah lá, fumacinha. Cruz, esse quarto deve ser empesteado. Então... Não, tem janela e porta. Então tá. Não adianta não, eu tenho um fumante aqui em casa, tem janela e porta, mas o quarto dele tem esse cheiro assim, de paeira assim. Nossa Senhora. Então tá, vamos mudar o assunto aqui, porque o assunto não é cigarro. Cadê onde eu tava? Perdi o rumo da prosa. A palavra selfie, ela é muito pesquisada hoje em dia. Em 2009, essa palavra apareceu 6.935 vezes em artigos numa base de dados de pesquisa psicológica, na PsycInfo. 4 vezes mais do que em 1970. Também, 39 anos depois, é que eles fizeram uma medida aí, né? Mais de 4 vezes. Ou seja, tem muita gente querendo entender como que se faz isso. Como que constrói, como a nossa identidade se organiza. Ela se organiza pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, mas também pelas nossas ações. E a gente tem que pensar que a nossa identidade, o nosso self, ele é dinâmico. A gente sempre tem que avaliar a pessoa num processo de presente, que também tem uma influência do passado, mas essa pessoa vai se projetar para o futuro. Quando alguém diz para mim hoje que eu sou muito diferente do que eu era há alguns anos atrás, eu falo, ainda bem, tem que ser. Porque se a gente estacionar, tem alguma coisa de errado. A gente precisa mudar, a gente precisa crescer. Então, o estudo a respeito da identidade é um estudo que causa curiosidade, é um estudo de muita busca dentro das plataformas, dentro das pessoas que querem entender como funciona a composição de uma pessoa. E aí vem a pergunta que eu fiz para vocês. Agora eu acredito que a gente vai responder de uma maneira mais apropriada, né? Então, quando alguém faz uma pergunta para você, né? Quem é você? Algumas pessoas respondem o gênero, né? Eu sou uma mulher que gosto disso, que sou mãe, né? Que sou professora. Olha só o que eu falei. Eu falei do meu gênero, eu falei de um papel social, que é ser mãe, e eu falei de uma atividade profissional que eu exerço. Todas essas 3 características me identificam em algum momento, me traz uma identidade. Então, para descobrir de onde que vem esse tal de self, de onde que emana o self, fizeram um estudo, inclusive, físico, tentando entender, olha que interessante, tentando entender qual parte do nosso cérebro que trabalha a construção do nosso self. A pessoa, então, sugeriu do hemisfério direito, né? Que ele colocou um anestésico na artéria carótida direita. O paciente que tem um dano no hemisfério direito, ele não consegue reconhecer que controla a mão esquerda, porque a gente sabe da troca que tem aqui atrás. Aí eles falam do córtex pré-frontal medial, que está bem atrás dos olhos, que isso ajuda, bem aí nesse lugar tem essa fendinha que ajuda a costurar o nosso senso de identidade. Olha só, a gente está fazendo uma revisão de anatomia, todo mundo com saudade, né? Então a gente
A Maria Fernanda quase quebrou o pescoço para falar que não. Então tá. Então a gente não precisa realmente, Maria Fernanda, não vou cobrar isso aqui na prova não, tá? Pode ficar tranquilo. A gente não precisa necessariamente se recorrer a essa construção física. O que a gente precisa entender são os